A definição é que seria uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura de dados. Exemplos, colunas ou barras, linhas e setores, também pode ser conhecido como pizza, gráfico de pizza. Tipo, essa definição inicial de gráfico é muito simples. Seria o seguinte, vamos imaginar que você tem um conjunto de informações, um conjunto de números, por exemplo, um conjunto de letras. Para você associar uma a outra, tem vários modos de você fazer. Um deles é o gráfico. Por exemplo, o de colunas, acho que eu coloquei foto no slide, falei, coloquei. O de colunas, por exemplo, é uma das formas mais usadas no Enem. Tipo, geralmente sempre vem colunas ou linhas, linhas também aparecem bastante, e setores pizza eu só vi uma vez o gráfico de pizza no Enem. Mas colunas e linhas é muito usado porque é muito intuitivo. Tu faz um eixo ali vertical, o eixo Y, o eixo horizontal, o eixo X, tanto por de colunas, tanto por linhas, você pode fazer esses dois eixos. E você coloca informações na vertical, informações na horizontal, e coloca ali a quantidade em cada barrinha, fica muito simples, tanto que eu posso me slide mostrando isso. Fica uma representação muito fácil de se ver. Aí, gráfico de colunas ou barras, usado para comparar categorias através do tamanho das colunas barra barras. Exemplos são aqui por região. Então, é um gráfico muito intuitivo. Escolhe aqui uma certa informação aqui, sei lá, aqui pode ser números, por exemplo. Vou dar até um exemplo aqui meio bobo, tipo, vamos colocar, tipo, produção mundial, o PIB, né? Sei lá, bota aqui Estados Unidos da vida. Bota aqui nos Estados Unidos, bota aqui, vou colocar só CH, bota aqui uma China, e vai indo, e aqui tem um número, sei lá, eu não sou da geografia, não faço a menor ideia como é que tá o PIB mundial, o PIB dos Estados Unidos, mas sei lá, vou chutar um valor aqui de 180 alguma coisa, desculpa. Então, 180 bilhões de dólares, talvez trilhões de dólares, enfim. Tem um certo valor, é o dos Estados Unidos, depois vai descendo, então pode ver que é um gráfico muito simples de se elaborar e muito simples de entender também. O gráfico de coluna geralmente não tem muita confusão. Do lado eu coloquei também que além do gráfico vertical, você pode ter também o gráfico de colunas horizontal. Não é tão usado, mas também pode acontecer. Eu coloquei aqui na direita, que esse, nossa, virou um bagulho horrível, galera, que esse bagulho do nosso produto foi o A. Tipo assim, isso aqui foi um gráfico de colunas, só que horizontal. Então, produto B, produto C, produto A, deitadinho ali as colunas, as barras, e tem ali de 0 a 500, depois 1000, depois 1500. Então, tipo assim, o gráfico de colunas, ou também conhecido como gráfico de barras, eu acho um dos mais intuitivos, muito simples, acho que não tem muito o que elucidar sobre isso. Então, vou seguindo para uma questãozinha. Essa questão caiu em 2024. Então, uma questão muito recente, tendo o gráfico de colunas, no caso, na vertical, e ele engloba mais do conteúdo, porque geralmente leitura de gráfico nem sempre vai ser só a leitura, porque até é simples até demais, uma TRI muito tranquilo. Se você errar uma questão dessa, tipo, pega, sabe? Aqui não, aqui, apesar de ser leitura de gráfico, tem envolvido um pouco de porcentagem. Então, pegou meio que dois conteúdos para associar, que é muito comum nesse tipo de assunto. Vamos lá, então. Óbvio, antes de começar o exercício, eu penso que sim, mas tá todo mundo de boa, né? Até aqui, todo mundo entendeu certinho o que seria o conceito, do que é a definição formal de gráfico na matemática, gráfico de colunas, também conhecido de barras, como seria o sistema. Se alguém tiver alguma dúvida, sim, tudo sim. Eu, tipo assim, eu já tava até indo meio direto assim, porque eu acho que essa parte inicial de gráfico de colunas, pelo menos, não tem muita dúvida, não. É mais simples mesmo. Beleza. Uma empresa tem 400 funcionários, distribuídos em três setores: administrativos, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários, por setor e por faixa etária. Tem inclusive aqui certinho qual que seria a legenda de cada, né? Aqui onde os funcionários: 80, 120, 200. Aqui na horizontal, administrativo, logística e informação. E os setores: azul seria a partir de 45 anos, amarelo entre 25 e 45 anos, e vermelho até 25 anos. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de ser sorteados. A maior probabilidade que o funcionário sorteado esteja na faixa etária, beleza. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer um raciocínio aqui. Pensem comigo. Onde tiver a maior quantidade de funcionários, por exemplo, a partir de 45 anos, entre 25 e 45, até 25, não importa, mas o que tiver a maior quantidade de funcionários, a gente tem a maior probabilidade. Porque lembrando que a gente ainda não viu probabilidade, mas tipo, probabilidade seria uma razão, eu estava falando de razão proporcional em uma das últimas aulas, seria isso. A probabilidade seria uma razão entre eventos favoráveis e o total de eventos. Então pensa comigo, se a gente pegar a quantidade de funcionários, por exemplo, até 25 anos e dividir pelo total, se esse número for, tipo, maior que 50%, por exemplo, 55%,
com certeza vai ser a faixa etária que mais tem chance de ganhar. Então, a gente não precisa pensar essencialmente em probabilidade. A gente só precisa pensar o seguinte: vamos achar onde tem a maior quantidade de funcionários. Onde tiver a maior quantidade de funcionários, vai ser onde tem mais chance de ser sorteado. Então, vamos lá. Aqui é administrativo. A gente tem um total de 80 funcionários. Inclusive, vamos testar a Beitar, porque isso aqui meio que é por teste, porque cada alternativa está falando uma coisa para a gente. A Beitar fala que seria entre 25 e 45 anos, que ela vai velhinho, pois é a faixa etária com maior quantidade de funcionários. Essa justificativa faz sentido, porque uma faixa que tiver maior quantidade de funcionários vai ter mesmo maior probabilidade de ser sorteado. Só que a gente não sabe se realmente é, né? Então vamos fazer as contas. Aqui é administrativo, são 80 funcionários. Vamos fazer a conta aqui, entre 25 e 45 anos, como é que vai ficar? 80. 50% de 80 é 40 funcionários, que é metade certinho. 30% de 80 dá pra fazer de cabeça também. 3 vezes 8, 8, 16, 24. Então aqui 30% seria 24 funcionários. 20% seria o que sobrou. Ou a gente pode fazer a conta ou o que sobrou. Se a gente fosse fazer o que sobrou, a gente já tem 40 e já tem 24. 40 mais 24, 64. Para fechar 80, falta 16. Ou fazendo a probabilidade não, perdão, a porcentagem, 20% de 80 funcionários, 2 vezes 8, 16. Então aqui são 16 funcionários. Perfeito. Vamos ver agora para o logística. Logística, temos 120 funcionários. Vamos fazer a continha. 25% de 120. Quanto seria esse 25% de 120? Vamos pensar o seguinte: 25% não é a mesma coisa que um quarto, porque, tipo assim, 50% é um meio, é metade de alguma coisa. 25% é metade da metade, então é um quarto. Então é a mesma coisa que a gente dividir 120 por quarto. E fazendo a conta, dá 30, né? Porque 30 com 30, 60, com mais 30, 90, com mais 30, 120. Ou seja, um quarto de 120 é 30, por consequência, 25% de 120 tem que ser 30. Então vamos colocar aqui na esquerda. Perfeito. Agora o 40%. 40% também pode fazer de cabeça, então eu falei, você só multiplica ali vezes o número, excluindo o zero. Então, tipo, excluindo, perdão, você considerando 40% como 0,4, né? Não pode esquecer, porque 40%, 40%. Então, beleza. Vamos fazer aí 120 vezes 4 daria 120, 240, 480. Mas tem mais uma vírgula para correr para a esquerda. Então, 48. Então, por isso que você pode fazer a conta na raça ou fazer assim de cabeça. Eu acho mais intuitivo fazer de cabeça quando você só tem. Quando você tem zero depois. 30%, 40%. Você só faz, tipo, 30% você faz vezes 3. 40% vezes 4. Aí, tipo, dessa forma, você vai meio que fazendo assim, a conta já rápido sem perder muito tempo, porque o Enem, o tempo é uma coisa que conta bastante. Perfeito. Aí, seguindo aqui, agora a gente pode fazer ou a probabilidade, que seria a questão do 35% de 120, ou fazer o todo menos o que falta. Ou seja, a gente já tem 30 e já tem 48. A gente faz aí o que está faltando. Nesse caso, para mim pessoalmente, eu acho que faz mais sentido você somar o 48 com 30 e você subtrair do 120, porque 35% é um número meio ruim de você fazer, tipo, quanto que é 3,5, quanto que é 0,35 vezes 120, sabe? Fica um número ruim de fazer de cabeça. Então vamos fazer isso. Aqui no cantinho, a gente já tem 48 e já tem 30, né? Perfeito. 8 mais 0, 8. 4 mais 3, 7. Agora a gente pega o 120 e subtrai do 78, porque o total tem que dar 120 funcionários. Tá, a gente corta aqui um para pedir emprestado aqui, porque senão a gente não consegue subtrair o zero do 8, né? Porque não tem caso suficiente. Corta aqui também, vai ficar 11. Então, desse caso aqui ficou 11, porque a gente emprestou um para cá. Emprestando um para cá fica 10. 10 menos 8, 2. 11 menos 7, 4. Então, 42. Então, aqui, sendo quase 42 funcionários. Perfeito. É, agora, o último, no caso, seria a produção. Produção tem 200 funcionários. Então vamos fazer as contas também. E de novo, vou deixar o 25% de lado, porque é uma conta meio ruim de fazer. Então vamos fazer primeiro o 40%, depois o 25%, aí depois a gente faz a parte pelo todo, como eu falei, o todo pela parte, e a gente chega no 35%. Para mim, acho que faz mais sentido. 40% de 200. Você vai pensar,
é, 4 vezes 200, ou 4 vezes 20, no caso, vai ser 80. Então, tipo, como 4 vezes 2 igual a 8, 40% de 200 tem que ser 80, você vai fazer essa conta de cabeça. Eu falei, você só multiplicaria a porcentagem, porque tem que cortar os zeros depois, já que é 40 sobre 100. Então, beleza, 40% de 200, 80. Agora, indo para 25. Como a gente tinha falado, 25% é a mesma coisa que um quarto. Então, um quarto de 200, o que que vai ser? 200 dividido por 4. 200 dividido por 4, 50. Uma conta também de boa de cabeça, porque 50, 100, 150, 200. Então, certinho, 200 dividido por 4 dá 50. Agora a gente faz a parte por todo, como eu tinha falado. Você soma 50 com 80. E quanto que vai dar? Zero mais zero? Zero. 8 mais 5, 13. 130. Aí agora, a gente pega e subtrai de 200, já que, tipo assim, o que sobrar aqui tem que ser 85%. Menos 30, então zero menos zero, zero. Aqui tem que pegar emprestado, porque zero não consegue subtrair de 3. Então, 3 menos 3 dá 7. 1 menos 1 dá zero. 70. Então, aqui no caso, a gente vai ser 70 esse número. Perfeito. Aí agora vem a outra parte. Seria somar a quantidade de certinho que a gente tem entre 25 e 45 anos para ver se é a maior quantidade. Vamos lá. Então seria, no caso, os números amarelos. Vou aqui pegar, ó, seria o 24, o 48 e o 70. Tá, vamos lá. 70, 48 e 24. Vamos fazer essas. 8 com 4 vai dar 12, sobe 1. É, e 1 com 7, 8. 8 com 4, ali embaixo. 12. 12 com 2, 14. Tá. É... Feito certinho? 8 mais 4, 12. Subo 1. 1 com 7, 8. 8 com 4, 12. 142, tá certo. Tá, beleza. Aí agora, o que que nós faz? Como ele disse que a maior probabilidade e seja em tal faixa etária, agora para finalizar, a gente tem que fazer todo esse todo de 142 sobre o 400 e ver quanto dessa probabilidade. Então vai ficar 142 sobre 400. Deixa guardado. Agora vamos fazer das outras faixas etárias. Vamos usar a partir de 45 anos, que é o azul. Vai ficar quanto? 50 mais 42. O 42 ficou meio feinho. Mais 40. Pegando os númerozinhos aqui em azul, que é a partir de 45 anos. 0 com 2, 2. 2 com 0, 2. 5 com 4, 9. 9 com 4, 13. 132 no caso. Então pode ver com uma probabilidade menor. Então vamos colocar aqui, ó, 132 sobre 400. Ou seja, é mais difícil sair alguém a partir de 45 anos do que entre 25 e 45. Então essa aqui que está dizendo que a partir de 45 anos é que tem a maior probabilidade, já está errada. Perfeito. Agora vamos fazer o último, que é até 25 anos, que é os números em vermelho, no caso. Esses números aqui que faltavam. 80, da direita para a esquerda. 80 com 30 com 16. 0 com 0 com 6 dá 6. 3 com 1 dá 4. Com mais 8 vai dar 12. Então aqui, 126 sobre 400. Então pode ver que a maior probabilidade que a gente achou, como eu falei, que seria realmente a quantidade que a gente teria de maior probabilidade, foi a primeira que a gente fez, foi entre 25 e 45 anos. Então, o nosso gabarito necessariamente tem que ser a letra A, porque a gente tem a maior quantidade de funcionários, que são 142, que são quem está entre 25 e 45 anos, e, por consequência, isso demanda que tenha a maior probabilidade, porque o que que é a probabilidade, como eu disse? Casos favoráveis, que seria os 142, que é quem está entre 25 e 45 anos,
o nosso evento, sobre o total, que são 400 funcionários da empresa toda. E realmente foi a maior, porque a partir de 45 anos deu só 132 sobre 400, deu um número menor, e até 25 anos deu 126 sobre 400, número menor ainda. Então você viu o gabarito beta A. Hoje é uma questão um pouco mais demorada, tipo assim, tudo bem que eu fiz tipo, bem passo a passo, então por isso que ela não foi tão rápida. Mas não é uma questão exatamente difícil, é uma questão mais trabalhosa. Todo mundo aí pegou a ideia certinho? Alguém tem alguma dúvida? Eu posso passar slide aqui só para conferir, mas é o gabarito beta A mesmo. Vou deixar aqui no slide que eu fiz a resolução, porque às vezes se alguém teve dúvida em alguma coisa, algumas coisas de cabeça e ainda assim demorava. Questão do tempo do Enem, pois é, exatamente. Questão simplesmente para, tipo, te enrolar. Que pode ver que é uma questão até simples, mas que, tipo, muito. Eu acho uma questão chata. Eu não gosto muito dessa questão, não. Eu coloquei porque, pô, é o tema da aula, né? Gráficos e gráficos de coluna, no caso. Mas é uma questão que realmente não mede muito conhecimento. É mais, tipo, te enrolar para você perder tempo. Então, beleza, vamos conseguindo. Outro tipo de gráfico que a gente tem, gráfico de linhas. Isso é usado para exibir informações com uma série de pontos de dados, chamado de marcadores ligados para o segmento de linha reta. Coloquei dois exemplos aí também, um meio diferentinho do outro, um é só uma única linha, o outro tem três linhas, né? Porque estou mostrando que pode ter também mais de uma linha nesse gráfico. Só que assim, o que que ocorre? A questão que eu coloquei associada a gráfico de linhas, que é uma questão que de vez em quando vem em questões desse tipo, é uma questão diferente da anterior, é uma questão rápida, é uma questão que não pode errar. Questão que prejudica muito o seu jurídico, bastante mesmo, vocês vão ver agora. Beleza, questão 152, também em 2024. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações do mesmo período. Beleza, tem aqui o gráfico certinho. O cinza pode explicar o final da B. Rafa, minha internet. Eita, perdão. Deixa eu voltar aqui certinho. É o final da letra B. Vamos sim. Não, não, sua internet inclusive balanceou agora. Tá me ouvindo certinho? Porque eu faço a explicação da B. Então, tinha caído. Não foi tranquilo, de boa, mas agora eu estou perguntando tipo, agora, ela tá tipo, certinha, porque eu só para. Aí eu faço a explicação aqui da B, só para saber certinho se vai acompanhando. Porque isso acontece mesmo, aqui a internet, inclusive, é bem instável também, dá um puta medo de cair no meio da hora. Eu tinha perguntado só o final da B. Não, tranquilo, tranquilo. Não, eu posso, eu posso. Tipo assim, eu tô perguntando, tipo assim, agora, nesse momento, tu tá me ouvindo bem? Tá, tipo, tudo de boa? Porque eu explico a B nesse exato momento. Porque se sua internet ainda tivesse instável, a gente esperava. Como se, agora eu tô, voltou? Não, excelente, sim. Fica tranquila. Qualquer dúvida que você tiver, mesmo se for uma dúvida um pouco depois, eu volto certinho, a gente retoma e explica. Fica tranquila. Ó, a B diz entre 25 e 45 anos, ou seja, assim como a A. Então, a sua dúvida é pertinente, porque as duas falam do período que a gente está. Ele diz, pois é a única faixa etária, ou seja, a única faixa etária, porque tem até um adjetivo aqui de exclusão, que diz que é a única, cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor. Tá, o que ele quer dizer isso? Mas vamos elucidar uma coisa. Os setores que eles colocaram foi a partir de 45 anos, que é azul, entre 25 e 45 anos, que é o setor amarelo, no caso, e até 25 anos, o setor vermelho. O que que ele está dizendo? As porcentagens aqui do entre 45, entre 25 e 45 anos, que é o 30%, que é o 40%, que é o 35%. Por essas porcentagens serem sempre maiores que a porcentagem mínima de cada setor, porque, por exemplo, qual que seria a porcentagem mínima de até 25 anos? Seria 20, que é aqui no administrativo. Qual que é a porcentagem mínima de 45 anos? É o 25, que está aqui em cima. Se você for ver, sempre entre 25 e 45 anos é menor que essa mínima. Ou seja, 30% é maior que 20 e é maior que 25. 40% é maior que 20 e é maior que 25. E 25% é maior que 20 e é maior que 25%. Então a gente delimitou a porcentagem mínima de cada setor, que é 20% para o setor vermelho, que é até 25 anos, lá no administrativo, e 25% para o setor azul, que é a partir de 45 anos, lá na produção. E a porcentagem da
do setor amarelo, quem tem 25 e 45 anos, sempre é superior. Aí, tipo assim, ele quis fazer essa relação, só que uma relação que não faz sentido. Por quê? A quantidade de funcionários é variável. Uma que é 80, outra é 120, outra é 200. Então, tipo, não faz sentido você querer analisar isso de, a porcentagem é maior do que a porcentagem mínima, quando a quantidade de funcionários não é constante, entende? Então, tipo, ele meio que viajou um pouco na explicação, porque isso não tem nada a ver. Tipo, realmente é entre 25 e 45 anos, só que isso não significa nada. Vou dar um exemplo de como essa B poderia estar bem mais errada, inclusive. Vamos imaginar que nesse aqui, por exemplo, nesse administrativo, em vez de ser só 80, fosse tipo, vá para 200 também. Você concorda que apesar disso, apesar de ser maior que a porcentagem mínima, tudo, por ter aqui esses 50%, dos 200, 100 já ia ser a partir de 45 anos. Isso analisando se essa coluna aqui fosse a coluna dos 200. Então, tipo assim, 50% já seria, então já teria 100 lá para partir de 45 anos. A gente poderia meio que reverter para ter mais gente a partir de 45 anos, mesmo sem impactar isso da porcentagem ser maior do que a porcentagem mínima de cada setor. Então, em resumo, bem resumido, isso aqui está incorreto, porque ele parte da premissa que a gente está analisando as porcentagens, sendo que não pode analisar porcentagem por porcentagem entre as colunas, porque tem quantidade de funcionários diferente. Então, a razão não é a mesma, entende? Se fosse todos sobre a mesma quantidade, poderia analisar porcentagem, faria sentido. Mas aqui não, aqui uma coluna é 80 funcionários, outra 120, outra 200, enfim. Aí você pegou a ideia certinho? Entendi. Pô, perfeito. Qualquer dúvida, né? Tanto pra Nana, tudo, obrigado de nada, pô. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode sempre aqui falar certinho no chat, a gente volta certinho e fala a respeito disso. Então, basicamente, o que que ocorre? Eu tô esse exercício do gráfico de linhas, um exercício bem simples, até subir aqui importações, exportações, exportações é um pouquinho mais escuro. Importações é um cinzazinho. Aí, ele simplesmente é o seguinte, o saldo do maior para o menor. Aí, um exercício que pessoalmente eu gosto, é um exercício tipo fácil, sabe? Você faz ele muito rápido. Vamos pensar, daqueles conceitos lá de matemática financeira, de economia, é melhor você ter mais exportações ou importações? Exportações, né? Porque tipo, se você importar muito, você está comprando do exterior. Quando você exporta, você está vendendo para o exterior, então você está ganhando lucro em cima disso. Diferente de importação, você está tendo um déficit, você está tendo um prejuízo. Então, simplesmente a gente vai analisar isso. Veja aqui o seguinte, aqui em junho de 2009, que junho de 2009 ele diz que é o S1. Então aqui é o S1. Em janeiro de 2010 ele disse que é o S2. E em junho de 2010 ele disse que é o S3. Questão de saldo. Beleza, aqui no S1 pode ver que a gente tem muita exportação e a gente tem pouca importação. Então aqui a gente tem um saldo bem positivo. Aqui é até um marzinho. A gente está com a balança comercial positiva. Aqui a gente teve menos importação, isso, menos exportação, perdão, do que importação. Então a gente comprou mais do que vendeu. Então aqui o saldo está negativo. Porque a gente, como eu falei, tá, tem mais importações do que exportações. E por fim, aqui em junho de 2010, a gente tem um pouco mais de exportação do que de importação. Só que é tipo um pouquinho a mais só. Se aqui, por exemplo, vamos dizer que seja mais, seja bastante, aqui é tipo mais, entendeu? Então é igual a gente só coloca na sequência. Então, tipo, maior para menor, né? S1, vírgula. S3, porque também teve um lucro, apesar de ser um lucro menor. E por fim, S1, que a gente teve um déficit. A gente vai encontrar isso na. Não, perdão. Eu falei errado. Primeiro S1, por fim aqui é. Ah, eu coloquei S1 aqui também, né? Que é para ser S2, porque se for errado. Beleza. Aqui é S2. Então, perfeito. A gente encontra isso. S1, S3, S2 na metade de amor, né? Então, pode ver que exercício simplão. Tipo, muito direto, muito facilzinho. Alguém tem alguma dúvida sobre esse exercício e tal? Um exercício bem rápido, assim, de gráfico de linha. Não tem muito o que você dá sobre, não. Pega um pouco ali da parte mais matemática financeira, mas a parte ali também você saber um pouco o que seria a balança comercial, mas, tipo, nada que a gente não saiba pelo cotidiano, pelo dia a dia. Vão notificando certinho se acharam certinho, se achavam de boa no chat, se achavam difícil. É só fazer exportação ou menos importação? Sim, você podia fazer. Ou você analisava o comportamento do gráfico, você vê que, tipo assim, como o gráfico de linhas ele tem as medidas certinho, eu vi ali que no S1 você tem uma medida mais alta e no S3 está um pouco mais fechado. Então, necessariamente, o S1 tem que ser maior que o S3. Então, eu só olhei pelo gráfico. Mas você pode fazer uma subtração se quiser.
Essa parece difícil até ver e analisar. Sim, sim, sim. É, realmente. Tipo, de início, quando você bate, assim, o olho pode parecer que é difícil, mas pode ver que é bem, bem rápido, bem tranquilo. Beleza. Então, gráfico de setores, que eu já vi também conhecido como gráfico de pizza, né, que eu estava falando agora há pouco, é usado para representar dados estatísticos como parte de um todo, geralmente em porcentagens ou ângulos, 360. Então, tipo assim, ângulos é mais raro, seria um bagulho, tipo, é... vou dar um exemplo, tipo aqui. Isso aqui, a gente poderia chamar de 90 graus, porque é um quarto de um círculo. E aqui também seria 90 graus, também é um quarto de um círculo. E aqui, necessariamente, teria que ser 180 graus, que é metade de um círculo. Então, tipo, 180 com 90, 270 com 90, 360. Então, a gente fecha o círculo perfeito. É bem rápido a gente ver usar ele dessa forma, o gráfico de setores, mas tipo, poderia aparecer também, porque a gente vai analisando os ângulos, vendo a porcentagem. Mas, geralmente, é só a porcentagem que vem mesmo. Aí, aqui, intenção de voto, pode ver aqui certinho. Candidato C 50%, A 20%, B 30%. E aqui também coloquei em questão de voto. Então, tipo, uma coisa que eles gostam de apresentar geralmente em questão de voto, até porque é o que ocorre na política, pelo menos aqui do Brasil. Se um candidato X ele tem 50% de intenção, que seria essa metade de círculo certinho, ele é eleito direto, né? Sem precisar passar por segundo turno nem nada disso. Então, acaba que gráfico de pizza é uma forma legal de postar esses dados mais políticos. Beleza, vamos para uma questãozinha. Eu não coloquei isso aqui, esse é Enem 2019 também. É do Enem 2019. É, quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores. Mapeando o tempo, aí vamos sublinhando, inclusive. Não tenho certeza, mas acho que era Enem de 2019, se não me engano. Tá, para gerar gráfico de setores, como a gente está vendo, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites listados. Em um computador foi observado que houve um aumento significativo da sexta para o sábado, nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Tá, analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento foi no site beleza. Então, a gente tem que fazer basicamente qual que aumentou mais. Então, a gente só faz a leitura do gráfico, e nesse vai ter uma coisinha a mais também, porque geralmente a leitura do gráfico vem atrelada a uma coisa a mais. O último não, o último foi só a leitura de gráfico. Aqui não. Aqui tem uma coisinha a mais. Seria a gente fazer essa razão, né? Como a gente tinha explicado o que é razão, razão a gente vê qual que é a taxa de aumento, é uma das coisas que podemos aplicar razão. Então, a gente pega o do sábado e divide pela sexta. A gente vai ver o quanto que aumentou. Então, beleza. Vamos pegar aqui para o site X. O site X seria 21, seria quando for no sábado, sobre 12. Vamos deixar guardado aqui escrito X em cima. Tá. O site Y seria 51 sobre 30. Outra taxa de aumento. Ok. O site Z, ele seria 11 sobre 10. Já o site W seria 57 sobre 38. E por fim, o site U seria 56 sobre 40. Tá, gente, pra gente não perder muito tempo, tipo, num exercício como esse, já vamos fazer umas coisas aqui que faz sentido. Pense comigo o site Z. 11 sobre 10, né, tipo, números muito perto, tipo, é quase 10 sobre 10, então vai dar quase um. Então, tipo assim, da sexta pro sábado, foi de 10 para 11. Aumentou basicamente nada, aumentou, tipo, muito pouco. Então, o Z já meio que cai fora do baralho, né? Porque os outros é, tipo, 12 para 21, que é quase o dobro, né? 30 para 51, 38 para 57, 40 para 56. Então, tipo, os outros têm um aumento bem substancial, um aumento bem significativo. Então, tem uma maior chance de ser, né? Então, a gente consegue eliminar uma e ficar analisando entre quatro, fica bem mais tranquilo. Oi, Rafa, cheguei atrasada. Não, tô por vindinha. Inclusive, ia até te perguntar. Mandei no chat certinho, você meio louco, porque a gente tava conversando esses dias, a gente tava meio doente e tal. Foi uma semana conturbada pra nós dois. Eu tava até falando agora há pouco na aula que foi meio foda isso. Porque eu, tipo, me mudei, aí eu tava muito confuso, muito ocupado. Ocupado é uma palavra certa. Porque eu tinha que instalar a internet, tinha que comprar móveis, comprar um monte de coisa.
é achar um apartamento bom também, com um valor interessante. Então, tipo, tava maluquice, nem deu pra dar aula pra semana passada. Você tava meio doente e sou gripado agora só. Não, melhoras. Não, mais virose. Ah, melhoras. Não, mas vai dar certo, ficar doente é bem ruim. Inclusive, quase que eu dei esse azar, porque anteontem eu acordei meio gripado, mas eu me veio certinho. Porque só por essa gripado eu ia ficar muito triste. Eu falei, pô, semana passada eu queria dar aula, eu me mudei e não consegui dar aula. Aí na semana que eu mudar eu fico doente, eu ia ficar muito puto se acontecesse. Mas graças a Deus, Deus é bom o tempo todo, não fiquei doente. Você mudando. Inclusive, raspou com a faculdade foi. Tipo assim, simplesmente passaram a zero na minha cabeça e eu não tive nada que possa ser feito. O pessoal da Atlética, lá da medicina da Federal do Pampa, passou a zero e vida que segue. Acho muito legal. Não, foi divertido, pô, foi engraçado. Aí agora, pô, zero vaidade, zero orgulho, porque cabeça raspada e tal. Agora, somente humildade, né? Que nem os monges budistas, eles falam que raspa a cabeça pra manter a humildade. Então, agora já era, pô. Só humildade. Ainda bem que me veio do Torte Facu. Não, eu não consegui me salvar. Não, nossa, foi muito engraçado. Vou até contar a história rapidinho pra dar uma descontraída na aula. Eu saí da aula lá na sexta-feira, isso na sexta. Na sexta eu saí da aula, eu tinha aula de metodologia, não, perdão, de integração básico-clínica. Então tinha integração básico-clínica na manhã da sexta. Acabou mais ou menos umas 11h30. Aí assim que eu saí da aula, eu pensei, não, vou fazer o seguinte, não vou pra RU, né? Porque meio-dia começa o almoço na RU. Então 11h30 eu vou sair daqui, ó. Vou chispar pra casa, não vou almoçar hoje na RU, porque aí eu vou fugir dos hóspedes, porque deve ser que vai ser depois do almoço. Pô, imagina se deu certo. O pessoal da Atlética tava esperando na porta da sala. Lá tem um local que chama Prédio 700. A gente tava no Prédio 700 tendo aula, eles esperavam nós na porta, então não teve o que fazer. Tipo, não teve como fugir mesmo. Pior que combinou com você, Rafa, Fernanda falou, Mídia acordou. Oh, obrigado, pô. Fico muito feliz que combinou, porque tem um pessoal que tipo, não gosta de raspar, que fala que fica muito ruim. E eu, pô, já fui militar, tudo, na época de militarismo tinha que sempre estar bem baixinho, né? Não necessariamente raspado. Aí meio que eu não ligo tanto. Mas, tipo, muito bom que não ficou tão ruim. É isso, é muito engraçado se tivesse uma meditação desse jeito também. Do tipo farinha, ovo, meleca, graças a Deus. Nosso perquivado também foi muita farinha, muito ovo, meleca também, leite também, tinta também, aí raspava a cabeça, foi bizarro. Eu não sabia que isso praticamente ia no seu cabelo. Pior que foi. Tipo, as meninas, de boa, as meninas obviamente não raspavam, mas os meninos da minha sala, tipo, raspavam a cabeça. Tipo, os veteranos, no caso, o meu veterano, inclusive ele chama Davi, ele raspou minha cabeça, aí o veterano respectivo de cada pessoa foi raspado. Tinha pensado que ele tinha raspado porque ele tinha passado. Tem gente que faz isso, mas depois explicou. Então, foi bem interessante, porque quando eu passei, tipo, um tempinho atrás, eu raspei também, mas eu raspei, tipo, na um. Não raspei tão baixo. Aí, tipo, passou um tempo, aí, tipo, depois de um mês quase que eu fui me mudar realmente pra Uruguaiana. Aí, quando eu mudei, o cabelo já tinha dado uma aquecidinha, tava meio que normal, digamos assim. Aí, raspei na zero agora. Então, tipo assim, eu raspei duas vezes. Olha, de um povo da UFBA, fez, tem todo mundo independente. Nossa, aí é foda. Aí é foda. Nossa, mas muito bom. Nossa, nossa, que susto. Deu um puta Bauer aqui, achei que tava vazando água. Fiz um Bauer aqui de. Tipo quando o rabo daquele meio que arroto, sabe? Que susto. Tem pouquinhos tem bastante cabelo pra sem os alvos. Não, sim, sim. Não, sempre faz isso. Tipo, tem um moleque da minha sala que, tipo, todo cabeludo, cabelo longo, assim, que ele não queria raspar e tal, mas a gente convenceu ele e aí ele raspou. Mas pior que ele ficou meio triste, que ele arrependeu depois, com certeza. Mas faz parte. Posso do ofício. Mas tá, fazendo essa divisão aqui do X, no caso 7x, pra gente ver a taxa de aumento, seria 21 por 12. Aqui vai dividir, sobra um vezes 12. Dá 12, 2 vai emprestar um, vai ficar 11 menos 2, 9. Um menos um, zero. Perfeito. Não, pera. Tá certo. Ah, não, tá certo, certinho. Tá. Aí agora, sobrou 9 para dividir por 12. Não dá certo, então a gente acrescenta aqui uma vírgula para poder puxar um zero. 90 por 12. Se tu parar pra pensar, 12 vezes 7 vai ser tipo 7 vezes 10. Vamos fazer isso. Vamos quebrar 12 em 10 e 2, porque fica mais fácil. 7 vezes 10 dá 70. 7 vezes 2 dá 14. 70 com 14, 84. Então, 7 vezes 12 é 84. Então, a gente faz aqui de forma mais simples. 7, 8, 4. Tá? Subir tá indo, vai dar 6, né? 90 menos 84 é 6. Beleza, subiu mais um. Coloca aqui mais uma vírgula e agora vai dar certinho.
Porque 12 vezes 5 dá exatamente 50. 60, perdão. Dá exatamente 60. Então aqui 5 menos 60 sobra zero. Perfeito. Então o x aqui, ele deu uma razão de 1,75. 1,75. Beleza, vamos fazer pro y. Inclusive, vou até dar uma meio dica para vocês. O que que eu faria, pessoal? Tipo assim, esse exercício é meio ruim porque eu vou falar uma coisa, só que é uma coisa que não é indicada. É para você dividir cada uma das razões. Só que é o seguinte, tipo, 12 para 21. Tipo, um aumento tão expressivo que se fosse 24 sobre 12, que é um pouquinho a mais que 21 só, ia dar o dobro. Então, tipo, 21 sobre 12 é um aumento muito expressivo. 51 por 30 não é muito perto de 60 por 30 que vai dar 2, né? Não é tão perto quanto no X. No Y, 57 por 38, também não é tão perto ali de 60 por 30. No U, que é 56 por 40, também não é tão perto de 80 sobre 40. Então, tipo, por meio que fazendo essa lógica, a gente já saberia que o X, que muito provavelmente é o X. Mas vamos fazer a conta certinho para ter certeza. O Y seria 51 dividido por 30. Aqui vai dar 1, né? Então, 30 do menos 30 vai dar 21. Aqui coloca a vírgula, acrescenta um zero. E vai dar certinho, né? Porque vai dar 7. E 7 vezes 3, 7, 14, 21. 210. Zerou. Perfeito. Tá, então aqui dá 1,7. Então aqui no caso do x, também já é carta fora do baralho, porque já é menor que o x. Então, tipo assim, o y, por ser 1,7, apesar de ser um número alto, já tá perdendo pro x. Então, como é o maior possível, o y já tá fora. Vamos ver o dado, então. 57 por 38. Vai dar 1. 38. Quarto 5. Fica 4. Eu peguei emprestado ali 1 para formar 17. Já que 7 é menor que 8, não daria para subtrair. 17 menos 8 vai dar 9. 4 menos 3 vai dar 1. Então aqui a gente bota a vírgula, bota 0, 190. Vamos pensar o seguinte: é, quanto que é 10 vezes 38? 380. E por que que eu estou falando isso? Porque 380 por 2 é 190. Então, tipo, se 38 vezes 10 dá 380, mas eu pego esse mesmo vezes 10 e divido por 2, 380, e dá 190, isso é um sinal pra gente de que dá exatamente 5. 5 vezes 38 é 190. Então aqui vai dar 190 e zero também. Tá. Então aqui, 1,5, que não é maior que 1,75. Então x continua ganhando. Dá pra estar fora. E por fim, 56. Esquece tudo do campeonato, a gente nem precisaria fazer a conta, porque 56 sobre 40. Tipo, é bem distante de 80 sobre 40, por exemplo, que daria 2. Então, com certeza não vai ser 1,75, nem maior que isso. Mas vamos fazer aqui, já estamos fazendo todas as contas. 56 por 40 dá 1. Então vai ficar aqui 40. 6 menos 0, 6. 5 menos 4, 1. Dá vírgula aqui. Coloca o zerinho. Quanto vezes 40 que dá 160? 4. 4 vezes 160. Aqui desceu 160 e zerou. Então aqui, 1,4. Beleza. Finalizamos com 1,4 bem menor que 1,75. Então o gabarito para a gente só pode ser a alternativa beta A. Então, beleza. Pô. E isso, no caso, foi um exemplo de gráfico de pizza, ou gráfico de setores, caindo no Enem. É, vocês têm alguma dúvida? O que vocês acham, assim, pessoalmente, desse exercício? Nossa, inclusive, tô falando para pensar, eu dei uma empolgadinha fazendo o slide, tá? Porque, assim, na penúltima aula, o pessoal até comentou, não, a aula foi mais curta, deu só 50 minutos. Hoje não, hoje a gente vai, acho que até umas 15h30 esse papo. Porque a gente tá basicamente na metade, assim. Então, hoje vai ser uma aula de uns 90 minutos, mais ou menos. Porque é assuntos e assuntos. Tem assunto que dá para englobar de forma mais rápida, outros demora um pouco mais. Sou time gráfico de linhas. Eu também prefiro. Gráfico de linhas geralmente são exercícios melhores, mais tranquilos.
Esse daí dá pra fazer muito rápido na loja. Exatamente. Exatamente. Você vê que 21 é bem maior que 12. Então, tipo, comparando com os outros, você já chega com o site X, muito provavelmente seria. Então, não precisaria de fazer conta a conta. É mais para conferir. Mas, no geral, sim. Uma pergunta. Não poderia chegar no resultado diminuindo o valor do site do primeiro gráfico com o valor do segundo? É... Não, eu vou explicar o porquê. Porque ele, no caso, ele quer uma taxa de aumento. Taxa de aumento vai cair pra gente em razão, que não tinha explicado na aula de razão e proporção. Tá até inclusive no Foca Enem do YouTube, aula gravada. Então, tipo assim, como é maior taxa de aumento, a gente não poderia. Vou te dar até um exemplo aqui. No site W é 57 menos 38. 57 menos 38 vai dar, tipo, 19, se eu não tô enganado. 21 menos 12 dá só 9. Então, tipo assim, na teoria, a gente ia pensar que é o site da água, sabe? A gente ia marcar a letra D e não ia dar certo. Então, tipo assim, não é uma subtração. Ele não quer saber uma quantidade de aumento. Ele quer saber uma taxa de aumento. Por ser taxa de aumento, taxa igual a razão. Então, a gente tem que dividir o valor do final, que é o do sábado, pelo inicial, que é o da sexta. Então, tipo, no caso, a gente não poderia diminuir o valor. Teria que inicialmente dividir, porque senão a gente chegaria no resultado errado, inclusive. De nada, tranquilo. Beleza. Agora vamos para as tabelas. A gente for de gráficos, vamos falar de tabelas para finalizar com escalas. Tabela, a definição formal, seria uma forma organizada de apresentar dados numéricos ou informações conceituais em linhas e colunas, chamadas células, facilitando comparações e cálculos. Aí eu mostrei aqui uma tabela do Excel, que está aqui arroz, valor tal, quantidade tal, data da compra tal, feijão também, o valor é tal, a quantidade é tal, a data de compra. Então, pode ver que é uma forma organizada, que a gente vai organizando os dados numéricos por linhas e colunas. Ou também aqui, também que é muito famoso, tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então, aqui de São Paulo, Grêmio. Se não me engano, essa aqui foi a tabela de 2008, que eu achei ela bem bonitinha. Aí eu botei ela aqui para ilustrar. Então, tipo, basicamente tabela aparece bastante no dia a dia. Seja, tipo, não intencionalmente, por exemplo, a gente faz um checklist ali que a gente vai pegar no mercado, como essa tabela do Excel aí. A gente vai colocar, tipo, um produto, o valor, a quantidade e o dia que a gente tem que comprar. Porque a gente tem que se organizar para comprar certinho por mês, para não faltar. Então, tipo, a gente sempre está fazendo tabela. Seja intencionalmente, como se fosse no Excel e tal, ou no dia a dia. Então, é uma coisa que acaba sendo bem utilizada. Beleza, vamos ver uma questão de tabela do Enem PPL 2016, então segunda aplicação. Vamos lá. A tabela apresenta parte do resultado de um espermograma. Inclusive, vou até falar um negócio meio engraçado. Tipo assim, o pessoal fala, não tenho certeza. Eu nunca. Tem até pessoal que fez esse técnico de enfermagem, que sabe se é verdade ou não. Eu nunca fiz técnico de enfermagem, não fiz nenhum curso superior ainda, estou fazendo medicina. Então, tipo assim, ainda não vi essa parte, não sei. Mas dizem as lendas, quando você vai fazer espermograma em clínica, tem, tipo, revista Playboy, eu acho isso meio doido, né? Meio engraçado, tipo, e dizem que tem isso, mas não sei se é verdade, tipo, até um bagulho aí, se alguém no chat sabe, é um negócio meio doido, né? Assim, porque não o que você espera, né? Por exemplo, aqui, lá em Minas, aqui no Rio Grande do Sul, será que é o pessoal mesmo? Um amigo seu que disse, né? Não, mas foi aqui sem maldade, nunca fiz esse propaganda. Até deve ser importante, deve ser não, é importante, só que eu nunca fiz pessoalmente. Não é o caso do, um amigo, não mexe nem com Porque, tipo assim, lá, não sei se na região de vocês também tem, acho que é do Brasil inteiro. Não sei, eu sou meio ruim dessas coisas, mas o Sabin, ou Sabin, sei lá como é que fala. Tem pessoa que eu já vi falando Sabin, outros falam Sabin. É uma clínica que lá em Minas tem bastante, deve ter no Brasil inteiro, se brincar. Essa clínica, tipo assim, eu fico imaginando, tu entra no bagulho desse pra fazer esse programa, tipo, os caras têm uma gaveta cheia de revistas, tipo, um negócio que pra mim não faz muito sentido. Tipo, é meio engraçado, mas deve ser que tem, né? Vai saber. Enfim, para analisar os exames, tem que comparar tal. O enunciado aqui não importa muito, porque, tipo, tabela é uma coisa tão intuitiva pra gente, você bate o olho na tabela, você já sabe o que quer dizer. Você vai basicamente analisar aqui em relação ao padrão, então você vai analisando e vai cortando, então nada muito difícil. Tipo, volume, dá 2,5. Tem que ser de 2 a 5. Então, tipo assim, aqui dá certinho, aqui bateu. Deve ser mais fácil do que levar de casa do que nenhum de fezes. Não, é verdade, faz mais sentido, né? Porque assim, no local, né, um negócio meio impressionado até, né? Até isso de fezes também, tipo assim, se exame de fezes fosse fazer no local, vai ser uma coisa bem triste, né? Tipo, tu chega lá, tu obrigatoriamente tem que defecar, né? Digamos assim, esse é um negócio bem ruim, ainda bem que dá pra levar de casa, né? Enfim. Aqui, 2,5 também tem entre 2 e 5.
bateu. 2 também tá entre 2 e 5, bateu. 4 também tá entre, bateu. E aqui, 2 também bateu. Então, pode ver que no volume, nenhum deles está errado. Perfeito. Tempo de liquefação. Tá dizendo aqui que vai ser até 60. 35, ok? 50, ok? Até 60, então 60 ainda conta, ok? 59, ok? 70 não. Então pode ver que aqui o, o do dia 6 do 3 de 2012 já não dá certo. pH de 7,2 a 7,8. 7,5. Tá no intervalo, ok? Também ok, 7,5. 8, já não tá. Então aqui já caiu isso aqui também. 7,6, ok. 8 de novo. Que nem precisa analisar mais, porque de qualquer forma já estava arriscado por conta do tempo de liquefação. Beleza? Agora, a unidade por ml de espermatozoide. É, acima de 20 milhões, vamos ver aqui, está bem mais baixo, 9,4 milhões, não foi. Aqui já riscamos. Acima, tá acima certinho, ok. Tá abaixo, já riscamos. É, a gente mantém riscado, né? E aqui tá acima, tranquilo. Então aqui também ainda mantém. É, ok. Então aqui a gente está basicamente caindo entre duas, né? A gente tá basicamente, vamos começar a analisar só esses dois. Para não perder muito tempo, já que os outros estão fora mesmo. Leucócito, no caso, até 1000. Aqui tá 1000, então tá dentro, porque tá dentro do até. E aqui 900 também tá dentro. Por fim, hemácia. Cara, tem hemácia no sêmen humano, que isso aí me pegou surpresa. Nunca tinha visto isso. Isso daí é até bastante biologia, eu não sabia que tinha hemácia no espermograma. Enfim, unidade por ml. 1.200. Diz aqui que o padrão é até 1000. Então, 1.200 passou. Caiu. 800 está dentro. Então, pode ver que na última aqui a gente fechou no 23/8/2011. Beta D de dado. Então, essa foi a nossa análise. É, beleza, vocês entenderam certinho esse exercício? Pode ver que a tabela é bem intuitiva, é só mesmo analisar certinho ali. Eu vejo que é uma coisa bem automática, inclusive, exercício bom, muito bom exercício, que ele é um exercício rápido até de fazer, um exercício bonzinho de fazer. Nada assim que acho que pega muito. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Fala no chat também se tá tudo certo. Isso, exatamente, está dando tudo certo. Então, tranquilo. É o exercício mais fácil, assim, tipo, deve ficar até TRI dele contava bastante. Se você errasse, por exemplo, ia pecar bastante do TRI. Porque parece ser coeficiência baixa, não parece um coeficiência alta, não. Nível PL que nem a voz quentinha. Né, nível PL é bom, é bom. Mas tá. Escalas. Agora vamos poder ver a última definição da aula, que a gente deu a definição de gráficos, de tabelas e agora de escalas. A definição formal é que é a razão entre a medida linear da representação, mapa, maquete, desenho, depende, e a medida linear correspondente na realidade. Tem dois exemplos: a escala numérica, que eu vou mostrar aqui é certinho, e a escala gráfica. Beleza. A escala numérica é usada para estabelecer a relação entre o comprimento no mapa e a distância no terreno por meio de número. Então, o número 1 ali no numerador é a medida no mapa, 2 pontos, ou também sobre, né, se quiser fazer a razão. 10.000 é o denominador, é a área real, no caso. Ok? Deve doar também 1/500.000. E da seguinte forma, 1 no mapa equivale a 500.000 na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500.000 vezes. Só vou dar uma atenção aqui no negócio. Aqui colocou 1 centímetro equivale a 500.000 centímetros na realidade. Não tá errado, só que escala não tem unidade, né? Então, tipo, teoricamente, não necessariamente é centímetros, tipo, pode ser qualquer coisa. Tipo, se fosse 1 quilômetro do mapa, 1 quilômetro do mapa também é 500.000 quilômetros na vida real. Então, tipo, claro, dificilmente você vai ter um mapa que você consiga medir 1 quilômetro nele. Mas, tipo assim, escala não tem unidade. Então, tipo assim, pode analisar centímetros, milímetro, tudo dá certo. 1 milímetro é 500.000 na realidade, milímetros. É, 1 quilômetro é 500.000 quilômetros na realidade, porque escala é uma proporção. Então, tipo, ela não tem unidade. Beleza? Vamos para esse exercício de 2024, que eu já vou avisando. Exercício um pouco mais avançado. Não é proficiência baixa, não. Proficiência média para alta. Então, é um exercício que, tipo, quem errou não pegou tanto até aqui. Porque, apesar de ser um exercício de escala, é escala envolvendo área. Já fazia tempo que eu queria trazer um exercício desse para vocês, porque eu falei para vocês que escala é uma medida linear. Se envolve área, a gente não pode usar escala secão. A gente tem que passar por linear ou elevar a escala ao quadrado. Aí a gente consegue mexer com área. Se a gente não se atentar com isso, tá errado. Beleza, então vamos lá.
O arquiteto Renzo Piano exibiu uma maquete de nova sede da Natal, que a medida da área é 1.672 metros quadrados. Considere que a escala é de 1 por 200. A medida da área do vão aberto nessa maquete em centímetro quadrado é. Tá. Ele quer então em centímetro quadrado. A gente está em metro quadrado. Vamos então fazer essa conversão primeiro, para já facilitar para a gente. Como eu já ensinei para vocês, a gente faz aqui o famoso, meio pejorativo, né? Mas o KH dão, ou seja, cagadão de cima. Vou completar aqui. Por você que é bem bobo, né? Mas, tipo assim, cagadão de cima, mas eu já ensinei essa técnica pro pessoal. Cagadão, exatamente, cagadão, cagadão de cima. Que, para não esquecer, que é as unidades que a gente tem: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Porque é importante para a conversão, tá? Só que o que acontece? Normalmente, o que que rola? Aqui, para passar de metro para decímetro, por exemplo, seria vezes 10 se fosse em escala linear. Só que no caso, a gente está mexendo com área, a gente não pode esquecer. Então, você está mexendo com área, se fosse volume, coloca tudo elevado à terceira. No caso, como é área, tudo elevado à segunda. Então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, eu inicialmente boto dois aqui também, vezes 10 a segunda. Beleza, metro quadrado para decímetro quadrado, vezes 10 a segunda. Agora, decímetro quadrado para centímetro quadrado, também tem que ser vezes 10 a segunda, né? Então, juntando esses dois, seria de metro diretamente para centímetro, tem que ser vezes 10 a quarta, que seria, no caso, 10 a segunda vezes 10 a segunda, é 10 a quarta. Então, tá. Então, 1.672 metros quadrados vezes 10 a quarta, o pontinho aqui, vezes 10 a quarta, que é 1, 0, 2, 3, 4. Vai ter que ser nossa medida em centímetros quadrados. Isso aqui vai dar, a gente vai acrescentar aqui o zero certinho, coloca 0, 0, 0, 4, 0. Tá, ficou meio ruim aqui. Esse 7, esse 2, aí vai dar 16 milhões e 720 mil. Tá, beleza. Então a gente já fez ali uma parte do processo. Aí agora, o que que a gente tem que fazer? Como aqui esses 16 milhões, vou ter que colocar os pontinhos, 720 mil, tá em centímetros quadrados, agora a gente pode trabalhar com escala. Que concorre, como eu falei, a escala, a gente vai ter que levar a escala ao quadrado, porque a escala é uma medida linear, é uma medida de comprimento, é uma medida só de metro, só de centímetro, só de milímetro. Aqui não está linear, aqui está por área, está quadrático a coisa, está metro quadrado, centímetro quadrado, então tem que elevar a escala. Então ficaria 1/200, que é a escala, elevado ao quadrado, tendo que ser igual a x sobre 16 bilhões e 720 mil centímetros quadrados. Tá, elevando ao quadrado aqui. Uma coisa que eu gosto pessoalmente. Bota tradução científica, acho que é mais fácil. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a segunda. Então isso aqui vai ficar 4, porque 2 ao quadrado é 4, vezes 10 a quarta. Ainda assim, igual a x sobre 16, 720 mil. Tá, só que 4 vezes 10 à quarta, o que que a gente faz? A gente só acrescenta os zeros, né? 10 à quarta são 4 zeros. 2, 3, 4. Perfeito, 40 mil. E agora a gente só faz aqui o cruzado, né? A gente faz o produto dos extremos com o produto dos meios. Então, 40 mil vezes x tem que ser. Vou até escrever aqui do lado. 40 mil x é igual a 16
milhões 720 mil. Ok. Passa aqui dividindo, né? X igual a 16 milhões 720 mil dividido, meio apertadinho, por 40 mil. Tá, vou dar uma dica para vocês. Cortem os zeros, né? Tem quatro zeros aqui, pá, cortou. Quatro zeros aqui, pá, cortou. A gente corta os zeros dos dois lados, fica mais fácil. Agora ficou 1672 para dividir por 4. Fica um pouquinho mais fácil. 16 por 4 vai dar o próprio 4. Aqui 16. Desce o 7. 7 por 4 vai dar 1. Sobra 3. Por fim, é, desce o 2, né? 32. 32 por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Então, 32. Zero. Então, se eu não errei nenhuma vírgulazinha, não errei, vai ser a alternativa venta e de elefante. 418 centímetros quadrados. Então, pode ver um exercício um pouco mais puxado, porque não é uma escala direta, ele é uma escala diária, né? Então, a gente tem que levar ao quadrado para a gente conseguir fazer essa relação. Mas pode ver que não é um exercício exatamente difícil, é porque você tem que saber esse conceito primordial, porque senão não dá certo. Alguém teve alguma dúvida, pessoalmente, no exercício? Tá tranquilo? Como é que vocês estão? Eu vi que a Nana estava digitando agora. Não sei se vocês iam fazer alguma dúvida, alguma ponderação. Estou entendendo, tudo bem, ou excelente, excelente. Tá, se a gente tiver qualquer tipo de dúvida, entendido, se tiver algum tipo de dúvida, a gente volta certinho, tá tudo bem. Ah, agora para finalizar, escala gráfica. Ela é usada como uma linha reta graduada, semelhante a uma régua, que indica distâncias reais, geralmente em quilômetros ou metros. Então pode ver que essa réguazinha que fica geralmente no canto inferior direito dos mapas. Então, mapa mundi, mapa do Brasil, mapa da América do Sul, tem ali no cantinho. Aí tem ali 0,50 e tal, é porque você usar a régua, você coloca a régua lá certinho, daquele mapa que você tem físico, aí 1 centímetro ali é tipo 50 quilômetros, é tipo 250 metros. Tem no Google Maps também, né? Acho que o Google Maps acho que é o local mais que o pessoal mais vê, porque ninguém tem tipo um mapa em casa hoje em dia, realmente usa mais o Google Maps mesmo. O Google Maps também tem uma escalazinha lá no cantinho que aparece no aplicativo. Tá. Ah, inclusive até aqui. 1 centímetro no mapa equivale a 250 no terreno, enfim, isso não é o que eu falei. Mesmo, uma questão também bem recente, em 2023. Hoje teve muito em 2023, em 2024, por ver que cai bastante leitura de gráficos. Vai ter que ter um conceito mais básico, como eu falei. Tudo que for mais básico, o Enem ele enfatiza. Porque o Enem ele surge também com a missão de medir a qualidade da educação. Ele começou nisso lá atrás, deixou de medir a qualidade da educação, foi para outros métodos, inclusive o SAEB meio que substituiu isso, e, salvo engano, teve declarações do ministro da Educação, Camilo, Camilo, qual é o nome dele? Esqueci. Enfim, teve declarações do ministro da Educação, o Camilo, falando de que vai voltar, que a partir do ano que vem também vai ter uma métrica da educação por meio do Enem. Eu tinha visto isso esses dias, depois vocês podem pesquisar. Então, pode ver que o Enem, quando disse, ele enfatiza muito nos conteúdos mais básicos, porque acaba que ele é uma métrica também, querendo ou não, do como é que está o ensino público, principalmente. Então, tipo assim, acaba que ele não pega só questões avançadas e tal, porque uma FUVEST, por exemplo, a primeira fase da matemática pode ter, sei lá, todas as questões são consideradas no mínimo tipo difícil. Pode ser que aconteça, bem raro, mas pode ser que aconteça. No Enem não, no Enem a maior parte vai ser fácil ou média, vai ter mais erros por desatenção, por errar alguma continha e tal, porque são difíceis, realmente dito, você demora muito tempo fazendo. Até porque cada questão eu vou fazer em uns 2 minutos e meio, mais ou menos, então, enfim, tá. Vou até falar uma coisa, todo esse enunciado aqui não importa, mas vou ver mesmo assim. O operador de voo dispõe de instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, função de distância em solo, essa distância, medida horizontal, nananã. Essas duas grandezas estão na mesma unidade de medida, porque aí a gente consegue fazer a escala, né? A tela do instrumento é vista proporcionalmente às dimensões reais, enfim. A figura apresenta a tela, lá no último parágrafo do comecinho, antes do gráfico. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho de malha igual a 1 centímetro, tá? Finalmente, uma informação para a gente que
realmente relevante. Cada quadradinho, 1 centímetro. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude foi de 5 quilômetros. Perfeito. A escala em que essa tela representa as medidas reais é uma questão bem mais fácil de escala, diga-se de passagem. Tá, a gente tem aqui certinho, ele tendo o caso que a gente, a partir da escala, das informações da real, a gente traduz essa escala gráfica para uma escala numérica. Então, aqui a gente pega a escala numérica a partir disso. Então, vamos lá. Diz que a maior altitude que teve é equivalente a 5 quilômetros. Só que cada quadradinho, ele é 1 centímetro, né? Então, tipo assim, a gente tem 1 centímetro sobre 5 km, sendo a nossa escala. Vamos passar tudo para metro. Lembra que 1 centímetro, centímetro vem de cento, vem de cento, vem de 100. Como vem de 100, 1 centímetro é a mesma coisa que 1 sobre 100, né? Tipo, 1 sobre 100 metros. Vou colocar aqui do lado. 1 sobre 100 metros. Ou seja, a centésima parte de 1 metro. Mesma coisa com centímetros. Só que o que que é 1 centésimo de metro? 0,01. Então, tipo assim, 1 centímetro no caso seria 0,01 metros. E 5 quilômetros seria 5 vezes. Quanto que é 5 quilômetros em metros? Se a gente consegue saber no dia a dia. 5.000 metros, né? Nada muito difícil, não. A gente no dia a dia lida com quilômetros. Então, tá. Agora tá sob a mesma unidade. Se tá sob a mesma unidade, ambos estão em metros, a gente pode até cortar. Dá de boa. A gente já tá fazendo nossa escala. Então, aqui a gente já tá indo pra escala, porque a escala não tem unidade. Tá. 0,01 sobre 5.000. E o que a gente pode fazer? Multiplica por 100 em cima e embaixo, para ficar 1. Já que todas as escalas ali tá 1 em cima, né? Vamos multiplicar por 100 em cima e embaixo. 0,01 vezes 100 dá 1. E 5.000 vezes 100 vai ser 5.000 com dois zeros do lado. Então, 5.000 mais dois zeros. 5.000 com dois zeros ficou 500.000. Então, 1 sobre 500.000. Alternativa letra I de elefante. Então, tipo assim, uma questão bem de boa, bem facilzinha. Bem mais fácil que a anterior, inclusive, de escala. E até rapidinho, assim. É só sobre questão de conversão e tal, que dava pra fazer. Alguém tem alguma dúvida? Entendeu certinho? Como vocês estão em relação a esse exercício? Podem ir falando certinho, se alguém tiver alguma ponderação, alguma coisa que às vezes pegou nesse exercício pessoalmente ou não. Que normalmente exercícios assim também tem uma TR, como eu tinha falado, tem uma proficiência um pouco mais baixa, então acaba que a TR dela conta muito. Se você acerta, é, rende para sua TRI, valoriza sua TRI. Se você erra, pode prejudicar muito sua TRI. Perfeito, prof, tamo junto do ponto, achei bem tranquilo. Bom, então no mais, é isso. Então a gente passou por todos os gráficos, passou por todas as tabelas. Por que não ficou 1 sobre 5.000? Não entendi isso. Ah, não, explico certinho. É, o que que rola? A gente não tem o mesmo denominador, né? Aqui, ó. 0,01 sobre 5.000. Então, tipo, não podia. Senão ia ficar desbalanceado. Porque, tipo assim, a nossa conta é 1 centímetro sobre 5 quilômetros. Como é 1 centímetro sobre 5 quilômetros, a gente tem que converter os dois para metro. 1 centímetro é 0,01 metro. 5 quilômetros é 5.000 metros. Então, agora, convertindo os dois para metros, aí sim a gente consegue fazer a divisão. Aí não pode colocar 1 sobre 5.000, porque não é a conta que a gente tem. A gente tem 0,01 sobre 5.000. Então, a partir daqui, a gente multiplica em cima e embaixo por 100. E aí sim, o 0,01 vira 1 e o 5.000 vira 500.000. Entendeu? Entendido? Pô, perfeito. Então, tipo assim, ordinário, tranquilo. Então, o que que ocorre? A gente passou por todos os tipos de gráficos, passou por tabela, tabela é uma coisa única, né? Não tem tipo de tabela, e fomos por escalas, né? Pelos dois tipos de escalas. Então, basicamente isso. Vou até aqui voltar certinho para a transmissão. É, alguém tem alguma ponderação final, alguma coisa que queria
destacar a respeito, porque assim, fico muito feliz pela presença de cada um. Estão liberados, né? Quem às vezes tiver algum compromisso e tal. Vou até agradecendo ao. Qual que é o nome? Não sei o que é esse emoji. Scarn, ao Scarn, que até tinha perguntado agora, não sei o seu nome pessoalmente, mas só chamei pelo nick. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Dou conta, tamo junto também. Está aí mais uma aula com a gente. Camille, tamo junto. Vi, Nana, a Lindinha. Muito obrigado a todos vocês pela presença hoje. Foi uma aula um pouquinho mais longa, a gente começou às 2 em ponto. Eu comecei o evento, por exemplo, tive um problema com o áudio, né? Eu sempre tenho problema com o áudio, impressionante. Esse fone ele funciona quando ele quer, né? Mas o que que ocorre? Pelo menos deu fazer tudo certinho, fiquei muito satisfeito, uma aula um pouquinho mais longa. Obrigado pela aula. India também agradeceu, muito obrigado, gente. Fico muito feliz por presença de vocês. E um bom fim de semana, como eu sempre digo. Equilíbrio. Não fiquem só estudando, só estudando, só estudando. Também no final de semana descansa, às vezes vai para algum evento, reúne com os amigos. É importante. Tanto que, perdão, gente, já tinha comentado agora há pouco que eu tô um pouco sem voz hoje. Tipo assim, eu dei aula mesmo assim, mas é porque ontem teve, além da manhã e da tarde, teve evento na faculdade, à noite teve uma confraternizaçãozinha do pessoal universitário. Então, tipo assim, eu tava lá. Aí, né, pô, gritei, cantei, enfim, aí a voz hoje não acordou 100%, mas tá excelente, estou fazendo um bom álbum assim. Tem que ser parte estudo, parte resenha para pegar. Exatamente, tem que ter resenha, pô, sem dúvidas. Então, pô, muito obrigado mesmo, gente. Vou aqui finalizando o palco, mas espero vocês no próximo domingo. Inclusive, até finalizando, de novo, Findinha, já me desculpei no privado, mas desculpa, eu peço desculpa até no off, acho que o pessoal